Ei pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente para mais uma conversa. Tenho a alegria de convidá-los para um bate-papo muito especial com uma das nossas damas do teatro brasileiro. Uma mulher de uma garra, de uma força, de um talento absurdos. Ela tem 63 anos de ofício no teatro, na arte. Nasceu em Barcelona e foi naturalizada brasileira porque chegou muito cedo no Brasil, com 2 anos e meio, 3 anos, ela vai precisar melhor pra gente. E infelizmente saiu, quer dizer, fugida da Alemanha por conta do nazismo. Os pais saíram, evidentemente, fugidos da Alemanha para se esquivar a tirania de Hitler e foram para a Espanha. Por essa razão, ao contrário da irmã que nasceu na Alemanha, ela nasce na capital da Catalunha e faz uma vinda para o Brasil muito precoce e se naturaliza brasileira. Aqui cresce e muito cedo entende que o seu papel na vida era emocionar e comover as pessoas com a sua arte, com a arte do teatro. Ela é ninguém menos que Miriam Meller. Eu tenho uma alegria imensa de poder entrevistá-la, essa mulher que se forma pela EAD em 1957, já em 58 tem um primeiro ano profissional bombado, cheio de trabalhos, de projetos. Como se não bastasse, um deles é a histórica montagem de Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, em 58. E tudo isso ela vai contar pra gente. Eu tenho a alegria de ver que ela acaba de aderir e eu vou convidar Miriam Meller para bater papo conosco, para nossa alegria. Venha pra cá, Olá, agora deu finalmente certo. acho que sim. Ai, meu Deus, que dificuldade. Boa tarde, Boa tarde. tudo bem? Tudo ótimo. Muito prazer estar aqui no teu programa, querido. Muito prazer mesmo. Muito. Prazer é tudo meu. Fora Tô feliz. as complicações minhas de internet, o resto tudo bem. Não, suas não, são complicações da internet, todos nós nos debatemos com elas, faz parte, faz parte. Olha, estou muito, muito, muito contente. Eu estava aqui fazendo uma brevíssima apresentação, como se fosse necessário apresentar a Miriam Mello, e contando sobre o seu início de vida, o fato de você ter nascido em Barcelona e ser naturalizada brasileira. Talvez pouca gente ainda saiba que você nasceu na Espanha por conta da questão dos seus pais terem saído da Alemanha pelo nazismo e tudo mais. Mas a sua mãe queria ir para a Argentina, não era para o Brasil que ela queria ir. É isso E, mesmo, porque né, ela achava que a Argentina era mais civilizada, a cultura era mais europeia e tudo. Mas o meu pai disse que não, que a Argentina seria. Aqui no Brasil poderia se realizar muitas coisas, ele poderia fazer muitas coisas. E na Argentina já tinham começado a fazer há muito tempo, então viemos para cá. Hoje em dia eu já não sei se eu digo bom ou mal, né? Hoje, agora, né? hoje, o Mas contexto durante atual está muito tempo complicado. eu achei que estava ótimo estar aqui. Que bom, a gente ficou feliz demais que o seu pai bateu o pé. Tivemos essa sorte. Depois que você nasceu na capital da Catalunha, vocês ainda voltaram para a Alemanha, depois foram para Paris. Só depois é que vocês vieram de fato, que os seus pais Não, vieram. porque por causa do visto, né? Aham. Não, o meu pai, acho que o meu pai, o que ele contava era que nós somos duas irmãs, né? Nós duas fomos para. Eles deixaram a gente na Alemanha e eles vieram para a América do Sul. E
deu uma pequena travadinha. Vamos esperar a conexão voltar. Será que a Miriam está me ouvindo? Essas questões técnicas são inevitáveis, às vezes, infelizmente, a gente tem de enfrentá-las. Ela saiu, porque estava travando. Vamos ver se ela consegue aderir de novo. Miriam, se você conseguir fazer a mesma coisa, repetir o processo de entrada, você sai e volta de novo para a live, e aí vai aparecer novamente que você aderiu aqui. Eu te convido outra vez. É, a tecnologia, que é tanto para bem quanto para mal. Pois é, Bel, a Miriam teve que sair porque a conexão dela estava ruim, não sei se ela caiu ou se ela saiu, mas a gente está esperando que ela volte. É complicado. Venha para cá de volta, dona Miriam. Miriam está de volta, vamos ver. Vou mandar o convite de novo. Vamos ver se aparece para você, Miriam. E agora? Agora, Agora agora voltou. voltei. É? Mas é uma coisa esse negócio. É uma prova, é prova dos 9, meu Deus do céu, que chatice. É para os 9 mesmo. É. Faz parte. Bom, você estava falando sobre a questão do visto, né? Meu pai foi pegar um visto com o Souza Dantas. E nós, então, fomos trazidas via uma babá alemã de trem para Paris. E quando... Isso tudo é contado, porque eu tinha 2 anos de idade, né? E aí, quando a babá chegou com a gente, meu pai perguntou: o que você quer de recompensa? Ela falou: um Chanel número 5. Chanel número 5. Eu li essa história, achei maravilhosa. E foi isso. E E aí, quando depois... você. Bom, vocês chegaram no Brasil. Queria saber quais são as primeiras memórias que você tem da sua infância no Brasil, porque, como você acabou de dizer, tudo isso são coisas que você era ainda muito pequena, não se lembra. Quais são as suas É, primeiras memórias? as Você primeiras tem? memórias é que eu repeti muitas vezes o jardim da infância, porque não tinha maternal naquela época. E eu lembro muito bem do jardim da infância, ah, e do diretor, que a essas alturas já é claro que já não deve estar mais vivo entre nós, mas porque eu fiquei lá dos 2 e meio até os 6, praticamente. A sua mãe pediu para o diretor que você pudesse acompanhar a sua irmã. Porque ela não sabia o que fazer com a gente, né? E, quer Sim. dizer, comigo, porque a minha irmã já podia ir para o jardim da infância e eu não. Então, eu fiquei repetindo lá, fazendo Isso as foi coisas. maravilhoso, né? Porque no fim das contas você acabou aprendendo papéis das encenações É, da. Como é que foi isso? exatamente. Eu fazia muita coisa nesse sentido, porque as meninas faltavam e eu então sempre botava, mas ela sabe, ela sabe. Eu sabia mesmo. E é isso, essas são as primeiras lembranças, as lembranças também da rua, que a gente brincava muito na rua. E que mais que eu tenho de Você não lembrança? tem cara de ter sido uma menininha muito bem comportada, não. Não era mesmo, não era mesmo. Eu não era comportada. E tinha uma venda, acho que uma quadra e meia, 2 quadras da minha casa. E eu É. então dizia para minha irmã: vamos lá comprar doces e pôr na conta, porque naquela época se punha na conta, né? E Era durava, né? fiado. Ah,
No fim do mês, meu pai dava cada bronca, porque tinha uma lista de doces que ele nunca tinha visto, mas eu, eu continuava repetindo, porque ele não deixava, mesmo quando eu fui para a escola mesmo, e tinham aqueles pipoqueiros, os picolés, como é que chamava aquilo, meu Deus? Algodão doce, Algodão doce, aquela. é, uma coisa que você tinha forma de maçã do chupeta, ou amor, então tinha forma de bolo que você maçã do chupava amor. mesmo. Ai, que delícia! Meu pai não dava dinheiro para a gente comprar, né? Não dava dinheiro. Então, eu ficava sempre enlouquecida. E uma vez minha mãe não, minha irmã me esqueceu no bonde, e, porque minha mãe buscava a gente num ponto qualquer. Minha irmã já Sim. sabia. Eu também sabia, mas minha irmã esqueceu de mim. E eu estava ah, tão enlouquecida vendo as pessoas com os algodões, com as pipocas, com as coisas que eu nem tchum. Eu sei que acho que uns 10 minutos mais tarde, minha mãe conseguiu parar o bonde, ela pegou um táxi ou alguma E coisa te assim, e alcançou. me pegar. Porque Mas é muito interessante isso que você diz, porque pelo que eu entendo, não só as próprias pessoas da escola já reconheciam em você uma predisposição à mímese, à cópia do comportamental humano, como você própria se sentia desejosa desse lugar. Isso era uma coisa consciente? Se não, não. quando é que você tomou consciência desse seu talento e vocação? Ah, muito mais tarde, Muito mais eu acho tarde. que tipo uns 15 anos de idade, que eu comecei a realmente. Bom, ah, meu- meus pais levavam a gente no teatro, no balé, a, a ópera e tudo, porque concertos, educação europeia, né? Claro, mas daí a ter uma filha atriz tinha uma grande Tem distância. c'est la petite différence. Como ela dizia. É que de pequena não tinha nada. Não. E aí, realmente. Então, mas assim eu comecei a achar que teatro era uma coisa super interessante, o fato de ser tal. Mas também eu não disse nada em casa ainda. Quando eu estava. Meu pai sempre dizia que eu iria ser advogada. Pois E eu é, ele dizia, te tudo bem. exigiu isso, né? E eu disse, tudo bem. Eu dizia, tá bom, vou ser advogada, você quer? Quer dizer, ele nunca foi assim, tem que casar imediatamente. Não era isso. Ele queria Tá. que a gente tivesse uma profissão. E eu dizia que tudo bem. Mas aí, com 17 anos, mais ou menos, eu falei para o meu pai que eu não queria, que eu queria entrar na escola de arte dramática, que eu já tinha ouvido falar, e que eu podia entrar com os 18 e tal. Aí começou a briga. E aí ele disse, não, se você não entrar na São Francisco, de primeira você não pode fazer nem o exame da EAD. Aí eu tive que me esforçar muito, porque eu não sabia nada. Um Então, baita desafio, um baita desafio. Era porque você queria muito teatro, né? exatamente, porque eu queria muito. E aí, eu inclusive, eu cheguei a cursar mais ou menos, né? Fazer um cursinho lá, no Castelões, que era o famoso na época, e ele, um pouco antes do vestibular, ele apontava para os alunos, dizia, você vai passar, você não vai passar? Claro, para mim, você não vai passar. Bom, aí eu acabei passando. Passei e aí eu pude fazer o exame na EAD.
Também Mas passei. que vida de desafios, não, Miriam? Porque realmente você não vai passar, você tinha que ir lá e provar que passava. Depois, mesmo dentro da IAD, o seu percurso na Escola de Arte Dramática também não foi dos mais fáceis, também foram muito desafiadores para você, né? Parece que é uma Mas coisa de teste, né? Tem que provar o é tempo uma coisa que inteiro, eu tem que vou provar, passar. tem que provar, tem que provar, tem que provar que consegue. E Pois aí, é. tudo bem. Porque eu nunca fui uma boa aluna. Eu era uma péssima aluna, assim. Eu só passava de ano porque uma vez eu fiquei de segunda época e fiquei de castigo. Então, mas eu não queria também ficar repetindo. Isso eu não queria. Então, eu queria passar. E as matérias que eu gostava, eu estudava. Estudava não, eu sabia. As matérias que eu não gostava, eu nem prestava atenção. Quer dizer, na verdade, sempre foi isso. E mesmo na vida profissional, a mesma coisa, né? Se eu não gosto, não gosto, está acabado. Se eu gosto, são outros 500. Como é que isso se revela na vida profissional? Como é que essa característica se reflete na atriz hoje? Olha, na vida profissional, eu acho que eu tive muita sorte, porque 90% das coisas que eu fiz eu gostava muito. Algumas outras, eu não é que eu desgostasse, mas também não era uma coisa. Mas às vezes algumas coisas eu fiz por dinheiro, algumas coisas assim. Mas Mas que não tudo bem. acendia aquela É, chama. mas geralmente eu sempre me apaixonava pelos papéis, e tanto fosse teatro, fosse televisão, fosse cinema, mais teatro, né? Porque eu fiz muito mais teatro na minha vida, se bem que eu fiz muita televisão quando eu era mais jovem, quando eu Uhum. tinha uma cara mais Jessie Lever. Agora minha cara. Olha, você participou da telenovela mais longa da televisão brasileira, que foi Foi. Redenção na TV Excelsior. Foi na TV Excelsior, Não é pouca exatamente. coisa, né? Essa É, continuidade é prova de sucesso. a Jessie Lever, eu era contratada direta da Jessie Lever, porque a Excelsior, quando eles me chamaram, eu pedi um ordenado e eles falaram que não. Então, no que eu estava saindo lá da Nestor Pestana, que já era Excelsior lá, alguém da Jessie Lever, que eu não conhecia, perguntou: Miriam, você acertou tudo? Eu falei: não, não. Quem é você? Ele falou: eu trabalho na Jessie Lever, eu vim aqui tratar disso exatamente. Eu falei: não, não acertei nada, eles não querem pagar o que eu quero, eu não acho que seja um absurdo. Então, paciência. Ele falou: não, paciência não. Vamos lá na Jessie Lever que você vai assinar contrato com a gente. Aí eu fui com ele e assinei o contrato com eles. E aí eu fiquei contratada deles, né, mais para novela. E aí depois de um ano e pouco, já tinha acontecido tudo que poderia se imaginar com a minha personagem, a personagem do Chico, do Coco, enfim. Eu já tinha casado, já tinha filho, já tinha tido filho, papapá. Aí me chamaram falando assim: olha, nós vamos ter que te matar. Senão essa novela não vai continuar. E ela é uma hora ibope aqui, a gente não vai. Agora você vai para outra. Você vai para Tupi. Você vai fazer uma novela com o Sérgio Cardoso. Eu falei: bom, tá bom. Tá bom, o que eu posso falar? Aí eles falaram: só que a Tupi vai te contratar. Nós já falamos com a Tupi e eles vão te contratar. Eu falei: tá bom, tudo bem. E E foi. aí ficou aquela coisa meio ridícula, porque vieram as outras galoas do Chico, eles esqueceram de tirar a minha foto na, na escrivaninha da personagem do Coco, né? E eu fazia outra novela. E naquela época,
as pessoas ainda não sabiam o que era novela, o que era realidade, eles se confundiam muito. Fazer Então eu uma... recebia cartas assim, absurdas. O que é isso? Como que você morreu e tá toda bonitinha na outra novela? Gente, hoje em dia, isso é muito estranho que as pessoas façam essa confusão, né? É, mas naquela época, as vilãs, elas apanhavam na rua, né? Pois é. Apanhavam mesmo. É, você não queria ser vilã de jeito nenhum, você não queria Eu apanhar. lembro, eu lembro da Arlete Montenegro me contando uma vez que ela, no mercado, uma vez, começou a ouvir impropérios, que uma mulher parou ela no caixa para dizer: Você devia estar morta, sua mulher horrorosa, e não sei o quê, acabou É, com ela. exatamente, porque as pessoas faziam uma confusão, era Você horrível. passou muito Era, por isso também, imagino. é? Você imagino que deva ter passado também muito por isso. Eu não fiz muitas vilãs, infelizmente, porque são os melhores papéis, né? Sem dúvida que são. Mas, de qualquer maneira, naquela época foi até bom eu ter feito ter feito a boazinha lá em Redenção, porque teve épocas em que eu fazia teatro no Rio e Redenção em São Paulo. E Não. em São Paulo, parava, né? São Paulo parava às 7 horas da noite, por causa da novela, era uma coisa incrível. Então, quando eu ia pegar um avião e não tinha lugar, todo mundo me cedia o lugar. É Agora, do mesmo. Rio para São Paulo, não. Do Rio não fazia sucesso. No Rio a novela não fazia sucesso. Era engraçado são essas coisas, né? Que coisa engraçada. Era uma coisa tão engraçada. Chegava Não aqui em São influencia Paulo, o era uma comportamento das loucura. pessoas, né? No Rio, nada. No Rio, nada. Se eu Agora, precisasse de uma passagem para voltar para São Paulo urgente, se não tivesse, ninguém ia me oferecer. estava frita. Agora, como é que foi passar pela EAD, com todas as dificuldades que eu sei que houve, e o Alfredo Mesquita te chamando de Granfina, que ele também não era muito longe disso, né? Não, E, ele era. Quem era Granfino era ele, não eu. pois é. E Mas, que moral o claro, Alfredo Mesquita tinha como para te eu era chamar uma de menina. Granfina? É? Que moral o Alfredo Mesquita tinha para chamar alguém de Granfininha? Pois é. Mas porque eu também não. Eu sempre fui um pouco rebelde, né? Então. Tô Quer dizer, eu sentindo. ia, a escola de dramática não faltava de jeito nenhum, eu ia. Mas tinha algumas coisas que eu não gostava de fazer mesmo, né? É, de, tipo, varrer o cenário. Às vezes meu pai não, minha mãe me emprestava o carro para ir, porque a escola era à noite, de 7h30 às 11h. Então, às vezes, ela emprestava o carro. Mas eu dava carona para muitos colegas meus, mas eu não dava carona para ele. Quer dizer, não é porque eu não queria dar para carona para ele, porque não calhava, ele nunca me perguntou, eu não dava. E tinha as outras, que tinham algumas puxa-sacos, que se elas tinham um carro e davam a carona e badalavam. E eu nunca fui disso. Entendi. Então, sempre um pouco assim. Mas, na verdade, e aí quando eu me formei na EAD, 4 anos de EAD, né? EAD na época. Aí eu tirei os prêmios todos, aquela coisa toda. Então, a minha média, assim, e também eu ia muito bem no resto também das matérias, Bom, até direção você fez e se saiu lindamente. eu saí muito bem. Pois é. Só que o doutor Alfredo inventou uma nota que chamava cooperação. Uhum. E aí, quando leu as notas, ele falou assim, Miriam Meller, cooperação zero. Mas, aí o teatro inteiro caiu na gargalhada, estavam todos os diretores e os críticos, Décio de Almeida Prado, Sábato Magal, Didiane Rato, da Versa, estavam todos Nossa eles, todo Senhora, mundo caiu na gargalhada. o Eu teatro também. brasileiro todo em peso, no mesmo, na mesma É, sala, né? é.
Mas depois, quando eu entrei logo para o teatro profissional, e o doutor Alfredo ele ia me assistir, Aí, e, um braço a e, torcer. não, e aí ele sempre. Ah, e também tinha uma peça que eu fiz lá, que eu dirigi lá na escola, também que eu ganhei assim, o primeiro lugar de direção, porque todo mundo começou a dirigir Brecht, essas coisas. Eu peguei assim uma coisa bem leve, um avant-scène e dirigi. E sem querer eu fui muito bem. Aí essa peça ficou vários anos na escola. Eu soube depois. É, É mesmo? que os alunos, o doutor Alfredo remontava e coisa. Muito tempo. Eu nem sabia. Olha que interessante isso, hein? É, Tínhamos uma diretora, se você quisesse ter seguido essa é, carreira também, tinha esse olhar, né? Embora acho que você não quisesse. pois é. Mas eu não, eu, gozado, nunca. E eu tinha um colega, o Nelson Xavier, ele queria ser diretor. Sei. E ele era muito melhor ator do que diretor. Aham. E eu não queria ser diretora, eu queria ser atriz. Então, era uma coisa. Enfim, cada um tinha Claro. A sua suas vocação coisas. para é porque além do talento tem a vocação, né? Para que a gente é vocacionado, né? Exatamente. E Agora, mas o quer dizer, eu, eu dirigir ator eu acho maravilhoso. Aham. Porque enquanto eu dei aula, eu gostava muito de dirigir, fazer trechos de peças e tal. Mas o total, o espetáculo, eu acho que eu não sou boa para isso, para fazer o total. Tem um outro olhar, né? É um outro Agora, olhar. o seu primeiro ano depois de se formar, ou seja, 1958, foi uma estreia bombada, né? Vamos combinar que a senhorita já chegou chegando, para usarmos Pois é, os termos. mas também foi um por acaso, né? Foi por quer dizer, por acaso não, porque o Teatro de Arena, eu sempre assisti as peças. Aliás, eu assistia todas as peças, TBC, Teatro de Arena, Sérgio Cardoso. Mas além do histórico, eles não usam black tie, do Guarnieri, você fez o Rua São Luís, 27, oitavo andar, não foi? Então, Onde você teve um porque, acidente com o Raul Cortez. pois é, porque não, foi assim, o Fernando Torres, diretor, ele. Eu já conhecia aquele pessoal. E ele me pediu, por favor, se eu podia fazer, por algum tempinho, bem limitado, entrar no lugar de uma atriz que eles não estavam achando a atriz que era a original. Eu falei, tá bom, então eu entro. Entrei imediatamente, tal, não sei o quê. E eu contracenava com o Raul Cortez. Mas aí ele, sem querer, numa bofetada que ele tinha que me dar, eu fui me parar e ele quebrou meu dedo. Mas isso, nós éramos já amigos, eu já conhecia o Raul. Mas isso não tinha a menor importância. Mas graças a Deus, depois de 2 semanas, acharam a atriz e eu saí, mas eu já tinha tido um convite, então, do Guarnieri e do Zé Renato, Pro black tie. para se eu quisesse fazer, eles usam black tie. Eu li a peça, achei ela completamente diferente de tudo que eu já tinha visto, ouvido e feito, então nem se diz, né? Mas e eu falei, puxa, mas é outro desafio, né? Um desafio daqueles, né? E Imenso. arena, eu nunca tinha feito arena na minha vida. Como é E que vai toda ser isso? uma linguagem de teatro moderno, brasileiro, que estava sendo Mas inaugurada, né? exatamente, era tipo nós vai, nós fica. Puxa vida, tudo acontece aqui com esse negócio. Nós vai, nós fica, nós temos lá do morro. Era mais Sim, ou menos assim. sim. E, bom, eu tive. Mas vocês tinham, você como atriz, tinha consciência de que aquilo seria um marco histórico de início de uma linguagem, Não, absolutamente não. porque era Eu novo, né? sabia que era uma coisa absolutamente diferente do que eu já tinha feito. Aham. Ah, do que eu tinha ouvido falar, do que eu assistia. Não tinha nada a ver com nada.
achava aquilo muito instigante, achava aquilo muito Provocador, né? provocador mesmo. Falava de outras coisas, sabe? Sim. É Pegava. um lugar temático também, completamente fora dos Imagina, padrões de teatro europeu que se fazia, mesmo no TBC, para nada, onde você nada, foi. era completamente diferente. As pessoas. Eu me lembro que meu pai ainda falou assim: bom, é atriz e ainda por cima vai para o Teatro de Arena? Você não podia Se ter ainda fosse, ficado no TBC? Você ainda não podia fosse ter ido para o Sérgio TBC, Cardoso, que também te convidou? Você vai para o Teatro de Arena fazer uma peça nacional que ninguém sabe o que é? Eu falei, é lá que eu vou. Mas eu o que que tinha te sorte deu? que o meu Que pai que te... brigava comigo, mas ele Ah, não me expulsava de casa nem nada. Né? Eu tinha casa, comida, roupa lavada. Eu só não tudo. tinha o pocket money. Aquilo ele cortou já durante a EAD, eu me virava dando aula, enfim, era outra coisa já. Isso já não, mas eu não podia reclamar muito. Né? Não, Então, também foi bom para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. claro, claro. Aí, por acaso, quer dizer, por acaso não, eu acho que a peça era tão significativa, era uma virada tão grande no teatro, no teatro, mas eu não tinha essa consciência de o quão grande era, porque o Zé Renato também não tinha, não, ninguém tinha, porque o Zé Renato, quando ele me convidou, ele falou assim, junto com o Guarnieri, ele falou assim, se esta peça for mal, nós fechamos o Teatro de Arena para sempre. Era a última E, cartada. e se ela for bem, aí ela não foi bem, ela estourou. Ela estourou. Loucamente. Está estourada Nossa, até ela hoje, né? estourou. Ela estourou. Foi uma coisa assim que ninguém estava preparado para isso. Ninguém. Você acha que Claro, nem Marina o Guarnieri, Pioveno. Hã? nem o Guarnieri tinha essa consciência? Não, ele tinha consciência do que ele tinha feito, mas ele não tinha consciência de que iria ser, Sim, que as pessoas iriam aceitar. claro, claro, claro. Isso daquela época. Não é hoje que a gente está habituado a mudanças e mudanças e mudanças. Era uma época que você não estava. 1958. As mudanças eram poucas, raras. Então, o teatro, televisão estava E, e, querendo. e por falar em mudanças, o modo de produção teatral mudou tanto, tanto, tanto de lá para cá, que eu queria uma avaliação sua. Você acha que mudou para melhor, para pior, ou tem coisas boas e coisas ruins? Como é que você vê hoje essa coisa dos editais, que é tão Olha, diferente do que era antes? eu vejo assim, que na época, é horrível dizer na minha época, mas na verdade, na época de 60 e pouco, 70 e pouco, eu, não, quase fim de 60, 70, eu produzi muito. Mas como é Sim. que eu produzia? Eu pegava empréstimo no banco Pois é, era assim, e né? Lá no pagava Paiol. no paiol. Não, e até antes até antes do paiol, nós fizemos a primeira peça que eu produzi em conjunto foi a do Plínio Marcos, Quando as Máquinas Param, que foi Sim, o próprio Plínio, o Tatá, o Luiz Gustavo, era Luiz Gustavo, eu ia dizer isso, era o Tatá, é. era o Tatá, e eu. Então, nós três produzimos a peça. Entendi. E fomos à frente com a peça. Fizemos Uhum. apresentações aqui, depois fomos para o Rio, fomos contratados até de um empresário para ir para o Rio, depois viajamos, fizemos. Na verdade, era uma produção assim caseira, mas Sim, era uma produção. claro. E depois, então, quando foi da inauguração do Paiol, foi com a verba
dos bancos, né? Os bancos emprestavam e você devolvia. Mas por quê? Primeiro, o público ia ao teatro. Segundo, você fazia teatro de terça a domingo. Claro, 8 claro. sessões aqui, 9 sessões no Rio de Janeiro. Então, Era uma outra era. público, público, muito público. Não é uma questão de idealização, é que realmente existia uma cultura teatral que hoje não É, existe mais, né? pois é. Então os estudantes iam muito ao teatro, mas muito, muito, muito. Bom, Ao contrário do que acontece hoje, né? pois é. Então, isso faz toda a diferença. Porque É. cria, por exemplo, os estudantes daquela época são os velhos de hoje, que ainda vão ao teatro, é verdade. Por exemplo, eu sei que quando eu faço uma peça, quando o Renato Borg faz uma peça tal, você pode contar. A metade do público é de terceira ou quarta idade. Que é aquele público fiel que segue vocês desde o Black Tie. É, exatamente. Que segue porque vai ao teatro, porque vai ao teatro, porque está interessado no teatro. É, acompanhou Agora, toda uma produção de uma época, né? De toda uma geração inteira. é, olha, durante todos os anos que eu produzi, é claro, você faz sucessos e faz fracassos, né? Claro. Isso é implícito. Mas mesmo nos fracassos, você conseguia, por Pagar o exemplo, banco, né? não, você sempre não você dava um jeito, você viajava pelo interior, fazia uma peça e tal, e você acabava pagando o banco direitinho, e não era. Você, claro, você ficava nervosa, estou devendo para o banco. Claro, Você assinava mais uns papagaios lá, papapá, não sei o quê. Mas você acabava pagando. dava certo. Sempre você acabava pagando. Sempre. Nunca eu lembro de eu ter ficado devendo um tostãozinho. E tudo. Maravilha. Olha que tinha tijolinho no jornal, tinha tudo que te levava um dinheirão. Tava tudo Não tinha incluído nada de aí no internet que você podia fazer de internet, de coisa. Era tudo lá por escrito, tudo bonitinho. Você tem esse material todo de jornal arquivado? Todo não. 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 Não, porque metade do meu material, que estava na casa da minha mãe, quando minha mãe morreu, isso já vai fazer 16 anos, quando eu tirei as coisas da casa da minha mãe, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí eu vou mandar. Aí eu mandei para os álbuns que ela fazia, eu mandei mais da metade da minha carreira. Eu mandei para onde, meu Deus? Para alguma coisa de teatro. Mas eles já Tipo estavam assim péssimas as coisas Museu da dele. Imagem do Som, alguma coisa como isso? É? Alguma coisa como o Museu da Imagem do Som, algo assim? Não, não era uma imagem do som, era uma coisa na cidade. Ai, ai, agora eu esqueço, mas Enfim, tudo bem, mas não está lá sei te dizer. arquivado. Tá, deve estar, ou eles jogaram fora, porque era um material bem assim já, nossa, as páginas já estavam horríveis também, Eu porque a imagino. minha mãe, ela colava nos álbuns, papapi, papapá, mas depois também ela deixava lá na biblioteca dela e nunca mais olhava também, né? Então, então eu tenho algumas coisas aqui, de algumas peças que eu fiz, e de alguns programas, algumas coisas, mas não tudo, de jeito nenhum. A metade da minha carreira foi. Mas, paciência, paciência. Você acha que junto do Black Tie, os Pequenos Burgueses e Andorra foram, sem dúvida, os maiores sucessos ou são apenas algumas das mais comentadas peças das quais você participou? Olha, tem mais algumas que foram das mais comentadas, mas eu acho que o Black Tie, Pequenos Burgueses, Andorra, e uma peça que eu já produzi no Paiol, chamada Abelardo e Luísa, Ai, Abelardo e Luísa, que sim. foi assim um marco aqui,
porque foi em plena ditadura e, que lotava, que ficou mais de um ano em cartaz em São Paulo, depois foi para Brasília, depois Rio de Janeiro e tudo. Aquilo foi um sucesso enorme. Eu acho que muita gente de uma certa época, um pouco mais tarde, de teatro, me conhece por causa de Abelardo e Luísa. Uhum. E às vezes, Entendi. por exemplo, eu me lembro que logo depois da temporada de Abelardo, foi logo depois. Eu já tinha me separado do Perri e tudo, meu filho já tinha 4 anos, mais ou menos, eu deixei com minha mãe, a babá, e eu fui para a Europa com uma amiga. E Uhum. eu estava num teatro em Londres e, de repente, as pessoas começaram a gritar, Heloísa, Heloísa. E eu nem tchum, né? Porque o meu nome é Miriam Meller, não tem... De repente, alguém me agarrou aqui, assim, por trás e falou assim, você não responde por quê? Porque você é muito orgulhosa? Eu falei, Mas eu por que eu? Você não é a Heloísa? Eu falei, não, eu sou a Miriam. Não, mas você fez a Heloísa, não fez? Eu falei, eu fiz, mas isso... Eu falei, mas isso só na televisão te chamam pelo nome da personagem. Em teatro, geralmente te chamam pelo nome. Aí, olha, foi uma gargalhada das pessoas. Imagina você, um monte de gente. É um Era uma termômetro coisa assim, insano. porque era uma coisa que... E era uma peça internacional. Então, essa também foi, eu acho que Um uma marco, né? montagem... uma montagem assim. No, Algumas montagens foram montagens e interpretações foram aquelas marcantes, né? Uma montagem maravilhosa, histórica, foi o Bonitinha Mais Ordinária, né? Que foi censurada. Eu tive que ir para Brasília barganhar com os censores e essas coisas todas. Ele fez cortes, porque aqui foi censurado e fechado o teatro. pois é. É Então, tanta história, é tanta vida, é muita história, é muita. tantos obstáculos e ao mesmo tempo tantas vitórias. É impossível, obviamente, a gente falar de tudo numa live só. Agora, se você tivesse que realçar algum aspecto da sua vida, algum trabalho, ou alguma coisa específica que você gostaria de ser, de que o público não esquecesse disso, tem alguma coisa que você dá muito valor e que geralmente a imprensa não valoriza tanto, que a crítica não lembra com a frequência com Não, que eu você acha fiz. que mereceria? Eu acho que eu fiz uma peça em 2000, Aham. chamada Visão Cega. Sim. Que, na verdade, originalmente chama Molly Sweeney. Uhum. Era uma peça dificílima, dificílima. Com 3 atores só. Era Oswaldinho Mendes, o Fran Carlos e eu. E eu fazia a Molly. E a direção era do Zé Renato. E uma direção deslumbrante. Mas a peça, porque eu produzi. Por isso que eu te perguntei aquelas coisas, porque eu produzi. E perdi as minhas calças. Nessa, eu perdi as minhas calças. Oh, meu Deus. E aí tive que recomeçar tudo de novo. Por quê? Eu fiquei... Quando o Zé Renato me apresentou a peça, eu me apaixonei pela peça. Mas me apaixonei. Era uma peça dificílima, mas maravilhosa. Eu tive críticas sensacionais, mas o público não ia. Só isso. Entendi. Só o público, a boca era pequeno. Quer dizer, a boca funcionava para algumas pessoas. Era lá na Mas, cultura inglesa, sim. já não era, não tinha dinheiro para fazer uma grande coisa no jornal, não tinha. E era
E era uma coisa... E as pessoas que iam ficavam apaixonadas, mas, sabe, você quando estava na plateia... Ah, foi você? Que foi, gostou tanto. Quer dizer, Tipo é uma assim, dessas coisas que a gente não entende, né? que a gente não entende. Nem por que Isso, acontece, nem por que não acontece, né? exatamente. Eu não conseguia entender, porque todos que viram se apaixonavam, as críticas, as poucas que teve, foram fantásticas. Que coisa interessante. E essa, ninguém sabe, ninguém viu. Bom, tá registrado aqui. Você tem algum personagem que deseja fazer? Que sonha em realizar em um dia Eu e ainda ainda não tenho consegue? mais ou menos, mas eu nem posso falar para você aqui, Não? porque as coisas que você emite pela coisa fica no ar. E eu sei que tem muita gente atrás já. E se não der, não deu também, porque eu sempre fico. Na verdade, todos os personagens, quase todos, que vieram na minha mão, que caíram na minha mão, caíram assim, entendeu? Aham, Eu não procurei. entendi. Alguém me indicou, alguém falou, alguém me chamou, uma coisa assim. Então, e, então eu não sou uma atriz realizada. É claro que eu quero fazer muito mais. A gente não, eu não acho que eu acabei eu não acabei nada. Graças a Deus. É, mas É porque eu me sinto muito tolhida atualmente com tudo, né? Eu estou muito. Ai, estou falando, todos nós, né, de teatro estamos assim, difícil, né? Não, muito. não de televisão também, né? Mas, quer dizer, televisão, ok, eu gosto, não vou dizer que eu não gosto, mas televisão, por exemplo, eu acho que eu só poderia fazer participações, eu não poderia fazer mais uma novela inteira, ficar gravando 9 meses. Eu acho que eu já não teria mais paciência. Agora, se alguém me chamar para fazer uma participação numa coisa, não agora, porque agora também não vou. Mas quando tudo estiver bom, tudo bem. Fora isso, não. O que eu gostaria mesmo era de fazer. Eu só fiz, acho que um seriado, 2 seriados na minha vida inteira. Seriado que tem começo, meio e fim. Sim, 12 capítulos, 15 capítulos, que seja às seria vezes uma coisa lindo, hein? assim. Seria Que isso maravilhoso. sabe, que você pode trabalhar muito melhor o teu personagem Claro. e, e teatro, né? Teatro. E cinema, não é que eu não gosto de fazer, eu gosto. Mas cinema televisão também é um pouco, mas melhorou muito. Mas cinema é uma arte de esperar que eu vou te contar, né? Ai, 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 ai. Tem que ter A não muita ser que paciência. você é, tem dias que você vai para gravar só as suas cenas e os outros cenários não estarão gravando. Aí, tudo bem. É lento, mas você faz uma atrás da outra. Agora, às vezes você espera o dia inteiro e não grava, né? Aí é dureza, Acontece né? isso muito. Acontece. É E dureza. aí é muito frustrante, né? Porque você E volta para casa assim, desenxabida mesmo. eu imagino, porque quem trabalha com arte não trabalha só pela grana, trabalha com amor, Não, que é com isso, imagina. entrega, querendo realizar, quer dizer, é difícil, né? Você quer fazer, você quer realizar, né? Você quer realizar. Você quer... Me diga uma coisa, o que você tem lido ultimamente, principalmente agora nesse período de pandemia? Eu imagino que você deva ler muito, não sei, me diga, Eu o que você... leio, mas o que eu li agora, completamente, ultimamente, eu li a biografia de Serginho Lamberti, que é Ah, maravilhosa, sim, e li, estou lendo, não li nada, não, li também, qual é o nome, meu Deus? É um livro, é uma autora americana que fala, se você pudesse falar com alguém, é uma coisa, ela é terapeuta, então ela narra algumas terapias dela, sem dar os nomes, claro, e também
as terapias que ela fez e como ela vê. Então, muitas vezes você se identifica como um personagem, como pessoa, né? Como pessoa. E depois eu estou lendo agora a biografia da Ruth Escobar, Maravilhosa. que também é um Quem, catatal desse tamanho também. É. eu não conheço esse livro da Ruth. Ah, é inacreditável, porque eu conheci a Ruth, mas tem muitos aspectos da Ruth que eu não É, sabia. claro. Então, é muito é muito instigante. Mas eu estou, acho que nas 100 páginas e tem 400, 500, sei lá quantas. Então, é devagar. Bom, eu tô aqui, ó. Mas isso, sabe, foi até 2004 só. Eu ia falar isso, quer dizer, graças a Deus que você não se dá por encerrada e um livro como esse, maravilhoso, que documenta aspectos tão importantes da sua vida, que se confunde com a história do teatro brasileiro, também hoje já está desatualizado, mas pelo menos o princípio está documentado. Agora precisa ter volume 2. Né? Pois é, mas é uma pena, né, que acabou esse projeto. É, é uma pena. Eu acho Eu que era um. sou, eu sou autor da coleção Aplauso. Eu também escrevi 2 livros, né, para a coleção. Eu Ah, fiz você Imara escreveu? Reis, Ah, de eu, quem? eu fiz Imara Reis Em Mara e Reis? fiz Cida Moreira, cantora. Ah, olha, Cida Moreira, em Mara Reis, eu sei. E, Muito bem. e é fazer outros, mas daí a coleção acabou e eu fiquei muito triste. É Era uma uma pena, né? coleção, As coisas boas pena, uma acabam pena. rápido, né? Mas que coisa impressionante. Durou o quê? 3, 4 anos, coisa assim, né? Não, durou 5. mais, durou mais. Foi inaugurada, não sei se 2004, 2005, e a última série saiu em 2012 ou 13, Ah, é? uma Ah, coisa assim. então ainda teve bastante tempo, ainda teve. Teve mais tempo, é. Mas é uma pena, realmente era um projeto de documentação do teatro no Nossa, Brasil. meu E Deus não do só céu. de biografias, textos teatrais, roteiros de cinema, Tudo, sobre tudo. tudo, né? Nossa, as coisas fantásticas. É uma pena. É, o que é bom acaba rápido, né? Infelizmente. Esse E desfavor à cultura que nós seria estamos vivendo. importantíssimo isso, porque é que nem aquele. Não, o Persona continua, né? Mas Persona é Ana ótimo Lee, também. é, Anali, é, o mas Atílio, Ana ele Lee, que sempre. foi a idealizadora de tudo, já não está mais. Então, é uma pena essas coisas. De repente, pum, não, não é mais. É É, uma tristeza. A gente, do jeito que pode, vai mantendo essa coisa viva. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora com você, que eu fiz ano passado, com tanta gente de teatro, de música. Entrevistei o Ney Matogrosso, Zélia Duncan. Tem sido um prazer para mim, mas tem também essa preocupação de fazer essa função de documentar. E não é só documentar o passado, é como é que vocês que constroem a identidade cultural do nosso país estão hoje? Como é que vocês pensam hoje? Isso é tão importante, tão importante. pois é, É uma pena que não aconteça mais, né? porque nós pensamos hoje né? Bom, hoje tá uma coisa. Bom, realmente, graças a esse governo, parece que acabou tudo, né? Bom, eles estão fazendo de tudo para acabar, né? Então, de uma vez é. E nós temos duas pandemias, né? Uma na política e outra aqui do vírus. Então, eu não sei eu não sei qual é pior, eu não sei o que a gente faz, porque aí você fica completamente sem rumo. É uma É, tristeza. é É uma uma tristeza. tristeza, é muito triste. Aí Mas a gente às vezes eu resiste. fico pensando assim, nossa, mas eu já estou tão velha e você tem pouco tempo pela frente. Então, esses 2 anos que já. 1 ano e meio, quer dizer, 2 já, porque a gente já sabe que esse ano não vai ter nada, que já nos Que foram angustia. tirados. Meu Deus do céu. E quando? E como? Né? É. Difícil. É uma coisa muito difícil, especialmente para essa geração
como a minha, que é a geração mais velha, que já tá ali, entendeu? Você vê, o ano retrasado, foi retrasado, a Eva Vilma fez um filme e muitas atrizes velhas foram convocadas, eu inclusive, né? Só que o filme não acabou, por Pois é. problemas do filme, por problemas de não sei o quê, enfim, não, estariam faltando 2, 3 gravações. Aí depois veio a pandemia, a Vivinha morreu. E agora eles dizem, não, nós vamos acabar o filme. Mas tem graça? Não, nenhuma graça. Não. Era só Quando um pouquinho que puder. eu vou E colocar o meu aí, celular aí na. a Karen Rodrigues, que também que é ótima, que está no filme, ela falou assim, uma coisa muito engraçada. Ela falou assim, bom, é melhor vocês correrem, né? Porque nós estamos na fila de espera. Nós estamos Aí mesmo na A fila de Karen é espera. terrível. É? A Karen é terrível. Mas é ótimo, mas ela tem toda razão, nós estamos na fila de espera. Então, Oh, meu Deus. sabe, a gente não sabe. Como é que você lida com ter 85, 84 anos? Como é Eu que tenho isso é para 80, você não que 84, eu tenho 85 e faço 86 esse ano. esse ano? Como eu Como é que lido? Eu é? lido assim, é uma chatice ficar velha, é, é o ai o tempo todo, ai, 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 ui, 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 ai, eu não posso, ai, me dói, levanta, ah, meu Deus. Mas, enquanto eu puder estar ativa, enquanto puder trabalhar, tá tudo bem. Enquanto não Tá tudo depender bem. de ninguém, tá ótimo. Eu só quero viver a esse ponto. Eu não quero viver nenhum dia a mais. Você Quer mora dizer, nenhum sozinha? dia a mais. Eu moro sozinha. Eu moro sozinha. Eu tenho uma moça que vem aqui 2 vezes por semana, graças a Deus. Ela vem com uma amiga de carona, então não tem perigo. Porque eu tenho uma irmã que já está doentinha, precisa de uma pessoa full time, 24 horas por dia, ela não pode mais ficar um minuto sozinha. Então eu acho que essa é a família. Quer dizer, eu tenho É. família, eu tenho meus netinhos tortos, eu tenho minha família torta por parte do meu companheiro, que também já faleceu também. Então eu tenho essa família. Mas família mesmo assim, de sangue, eu só tenho a minha irmã. Entendi. Acabou-se. E acabou aí. Depois eu tenho gente de longe, primos de longe, que eu não vejo nunca. Quer dizer, eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Que faz toda a diferença, né? Faz muita diferença você ter amigos. Mas agora também está difícil, né? Porque você fala Completamente. por telefone, você fala por WhatsApp, mas e daí? Você não consegue Pois ver. é. É. Tem uma Então, limitação que não tem, que só o presencial é que supre, né? Não tem não, jeito. Não, sabe, tem essa coisa de pegar, de beijar, de abraçar de Claro. verdade. E não E de sentir a energia da pessoa perto, né? não é essa coisa de longe. É muito. Para mim, porque eu não sou nada, você vê que eu não sou nada técnica, né? Eu não tenho essa coisa de. Eu sofro muito com isso. Porque eu acho tão importante você falar vis-à-vis, olhando nos olhos, sabe? Mas não tem, né? Tem que ter Então, uma paciência enorme, uma fé que a gente tira de não sabe de onde, né? exatamente, é. Mas vai dar tudo certo, se Deus Ah, quiser. não, um Ano que dia vai ter que dar, vem, né? ano que Mas eu vem não você sei tá no quando. palco. Ano Eu que vem você tá realmente no não sei palco. quando, porque o ano passado eu achava que esse ano nós estaríamos livres. E está cada dia É, pior. pois Então, é verdade. Mas você tá vacinada. eu estou vacinada. É, a primeira vacina, eu não sei se foi fake, a primeira dose. Eu Será? desconfio. A gente não sabe, foi uma coisa estranha. A segunda, sim.
Mas me disseram que quem vacinou, quem tomou a Coronavac, precisa tomar uma terceira vacina logo. Logo, eu não sei também quando, porque agora não dá. Ninguém vai dar em Não, você uma terceira vacina, não, agora uma não. terceira dose. Agora as A pessoas têm gente que não tomar, sabe, a elas não gente não sabem sabe de nada. nada. Quando elas Nada. anunciam, elas anu... quando o governo anuncia que vão chegar tantos e tantos milhões de doses, vão vacinar todo mundo até fim de outubro. Mentira, mentira. Eu também acho. Eu Não também vão, acho. não vão. Não tem dose, não tem dose. Não tem. É dose, isso sim. É? É dose. É, Minha é. querida, Se a gente olha. tem alguma. Agora todas as pessoas com comorbidade foram vacinadas, né? Então você fala assim, ai, tomara que fulano tenha morbidade, assim pode ser. Mas não, olha a que ponto chegamos. A que A que ponto ponto chegamos? Não, é uma chegamos? loucura isso, né? Não, isso é uma Tomara que loucura. tenham comorbidades não graves, mas que deem o Não direito à grave, que tem vacina. morbidade, exatamente. Olha, eu te agradeço demais a prosa deliciosa, que a gente se encontre Imagina. muitas e muitas vezes nessa vida. Tomara. E eu te agradeço o carinho pela live, que foi um prazer enorme, uma honra para mim. Você sabe o quanto eu te respeito, te admiro e te É, acompanho. imagina, Então, Tiago. A gente. Você mora onde? Você falou? então, eu estou no norte do Paraná, numa cidade chamada Ribeirão Claro. Embora eu seja de São Paulo, tenha morado muito tempo em Lisboa, mas agora a gente está no interior, eu e minha esposa. Então, Ribeirão Claro, mas no norte Ribeirão do Claro. Paraná. Ah, É, fica perto de Ourinhos. fica perto de Ourinhos. Ah, tá. É, é, Mas é São é isso. Paulo, não é, não? São Ribeirão Paulo? Claro é Paraná, Ourinhos Ah, é é São Paulo. Paraná. Ah, tá. É, Ourinhos já é São Paulo, é aqui pertinho. E tá bom Tô aí. bem na Tá bom. divisa. Sim, tá melhor, tá mais tranquilo. A gente Tá tem mais que ir se tranquilo. protegendo, né? Então tá bom, querido. Então tá bom. Então Eu a te gente. agradeço muito. Imagina. Foi um prazer. Foi E um a gente. prazer enorme. Papo assim que podia durar a noite toda. Ah, podia, né? Porque essas coisas são. Bater papo é muito gostoso. Mas bater Muito papo bom. presencial é muito mais, né? Muito melhor. Com um cafezinho, Muito. com vinhozinho, com tudo que tem direito. Exatamente. Um beijo imenso para você. Fica Um bem. beijo, um grande Saúde beijo. sempre e muito teatro para nossa Muito vida. teatro, muito, muito. Isso. Beijo enorme. Beijo. Tchau. Fica bem. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, querido. Boa noite. E agora, o que eu faço? Tiro do ao vivo? Pode deixar que eu desligo aqui. Fica Ah, tranquilo. você desliga aí. Tá bom. Tá bom? Beijos.